now what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Muito bom dia, retornando aqui na nossa segunda pauta do nosso Guarita Podcast, neste retorno aqui do nosso trabalho, meu e da vida, né, que nós ficamos fora aí nesses os últimos 30 dias, problemas de saúde, mas já tudo resolvido, vida que segue, e vocês já estão vendo aí nas nossas imagens o nosso secretário de turismo aqui do município de Torres, o Gabriel de Mello, um cara que eu tenho um grande respeito, uma grande admiração, não somente pelo trabalho que está fazendo nesses 4 meses aqui no turismo, mas principalmente quando chegamos aqui em Torres há 5 anos atrás, com o meu trabalho junto à Atlântico Sul 94.7, enquanto ele, gestor de marketing da Ubra também, a gente fez vários projetos de parceria, depois no Vesta também, trabalho excelente que a gente vê os frutos que o Vesta está colhendo. Hoje o Vesta tem atividades semanais, acontece vários eventos ali sempre, e eu vi que foi no projeto iniciado pelo Gabriel, essa equipe da época do Vesta, e não foi por simples fato que fez com que ele se tornasse o nosso secretário de turismo desde o dia 1º de janeiro aqui do nosso município de Torres, e nós vamos conversar com o Gabriel de Mello para trocar uma ideia, para ver como é que foi o reflexo do balonismo. Claro que a gente vendo de fora, a gente viu que o tempo ajudou, que foi sensacional, as provas lindas, a apresentação lá do nosso amigo Niltinho junto com o João Guilherme também fabulosas, as imagens que chegaram para o Brasil inteiro, grandes veículos de comunicação aqui, a Band, a RBS, Record, enfim, todas as entrevistas que passavam para o nosso estado, eu sentadinho lá na minha cama, lá assistindo a própria entrevista da RBS, junto com o prefeito, junto com o Gabriel também, enfim, o tempo ajudou, mais de 100 balões, provas, carros sendo entregue, enfim, foi um sucesso, shows. Gostei muito dessa pauta desse ano, que o evento foi feito de balonismo, né? Os shows é uma consequência de todo um projeto, os shows foram muito legais, lotados, cheios, enfim, ajudou, tudo ajudou, porque infelizmente o ano passado a gente teve as enchentes bem nesse período e nós não tivemos o evento do balonismo. Gabriel, muito bom dia, é um prazer em te receber aqui no nosso novo estúdio do Guarita Podcast. Obrigado pela tua presença, sei que a tua agenda sempre é lotada, mas tu sempre tem um espaço aqui para nós do Guarita Podcast. Muito bom dia. Bom dia, Vitor. Bom dia, amigos aqui do Guarita Podcast. É muito bom estar aqui no novo estúdio, uma nova energia, vida renovada, né, Vitor? Então, coraçãozinho tá no prumo, tudo Tá certinho. tudo certinho, cara. Coisa boa. Sentimos a falta de vocês lá no balonismo presencialmente, mas a gente passou o balonismo todo conversando, trocando mensagens ali e preocupado com a tua recuperação, né, obviamente, mas também sabendo que ano que vem tem mais, né? Não tenho dúvida nenhuma, a gente tem aí, eu já participei, é o 5º ano, eu já participei de 2 balonismos, o ano passado não teve por causa das condições climáticas, esse ano por causa da saúde, mas certamente no ano que vem, projetos que a gente já tinha montado para esse ano, né, amor? Não aconteceu, eu até brincava com o Gabriel, cara, vou fazer, ele disse, cara, cuida da tua saúde que tu tá hospitalizado. Eu, 16 dias no hospital, eu disse, não, porque eu vou fazer. Mas enfim, a gente sabe, aí claro que chegou lá no 10º dia, eu digo, não tem como fazer, calma, relaxa, vai dar tudo certo, vamos acompanhar. E certamente torcendo bastante que o projeto do balonismo fosse um sucesso. E a gente escutou muita coisa aí do poder, da opinião pública e realmente foi um sucesso. Gabriel, conta para nós como é que foi essa experiência e depois a gente fala sobre esses primeiros 4 meses aí de mandato. Mas conta para nós como é que foi essa experiência desse balonismo para ti, meu velho. Foi enriquecedora, porque a gente com uma equipe enxuta, pequena, deixando a família muitas vezes desassistida, porque a gente acabou ficando ali 22, 21 horas no parque, não só na semana do evento, mas na semana anterior e nos 3 dias depois também acompanhando a desmontagem, todo o ajuste ali, para não ter nenhum tipo de problema, né?
a gente aprendeu muito. A gente conheceu muitas pessoas boas. O nosso time de servidores do município, espetacular. A equipe que a gente tem hoje no município faz o seu melhor todos os dias, Vitor. Agora, quando a gente fala em balonismo, a gente fala de paixão. Ele não é um evento dessa gestão, ele não é um evento do secretário Gabriel, que estou hoje secretário. Ele é um evento da comunidade de Torres. Ele é um evento que a gente tem hoje mais de 50 pilotos, porque há 35 anos atrás alguém começou, e começou com amor, dedicação, e fez uma boa entrega, e esse evento foi crescendo, e hoje ele não pode mais ser chamado de um evento. Hoje ele é considerado um mega evento. Nós tivemos ali mais de um Maracanã lotado no sábado. Isso a gente tem que entender que isso causa transtornos na cidade, causa transtornos na entrada do parque, ele causa transtornos porque eu queria estar na boca da tela ali para ver o balão de perto, mas eu cheguei um pouquinho depois do Victor, que já ficou na minha frente. Então isso acaba sendo algo diferente e que a gente tem que pensar e melhorar agora, ampliar bancadas, melhorar a possibilidade de visualização dos balões, né? Mas o que eu vejo como a grande lição é que a gente tem que investir em balonismo. Em balões, em atrações, em experiências. A gente fez algumas mudanças no perfil do evento de leve, nada demais, mas para melhorar o que ainda era bom, o que ainda tinha por melhorar. E isso fez a diferença. A gente sentiu que o público pôde vivenciar. Obviamente que o bondoso Deus foi maravilhoso conosco e nos mandou 4 dias espetaculares, né? No domingo de tarde. Teve um dia que não teve voo, né, Não, cara? todos os dias teve voo e principalmente, né, as pessoas tiveram temperaturas agradáveis, até calor demais em alguns momentos para acompanhar o festival. Fora isso também, Vitor, a gente teve toda uma estrutura paralela, com uma boa feira, o artesanato de qualidade, uma praça de alimentação que trouxe alimentos de qualidade, e nós tivemos cuidado desde o edital lá de pelo menos 20% dos CNPJs de Torres, ter pelo menos 10 tipos de alimentos diferentes, ter formas de pagamentos, descentralizar caixas, aumentar o número de ilhas ao longo do parque para atender melhor a comunidade. Tudo isso foi algo que a gente teve esse cuidado, esse zelo lá atrás, para que a gente pudesse entregar qualidade, porque as pessoas, mesmo com o transtorno de ter mais de 100 mil pessoas juntas no mesmo momento, a gente pudesse ter ainda a questão da qualidade e acessibilidade possível para um mega evento deste tamanho, né? E outra, né, Gabriel? A gente tá observando, cara, poxa, a gente tá falando de quase não, 2 populações num final de semana prolongadinho, de 4 dias, digamos assim, né, cara? É uma coisa que não é fácil, porque é uma coisa, o balonismo é ali, tá, mas é a estrutura em torno, a estrutura para receber esse pessoal nos hotéis, nos restaurantes, isso o município fica marcado por isso, né? Exato. E antes queria só agradecer a Bi Garcia, está dando bom dia aqui também. A Raquel FA Borges também está aqui junto conosco. O Davi Underline T21. A Cristiane Ponto Solano. Muito obrigado pela audiência. Nós estamos aqui hoje recebendo o secretário de Turismo de Torres, o Gabriel. A Juju Underline Espíndola também está aqui. A Karina Magnus, muito obrigado pela audiência. Quanto isso aí, realmente, né, Gabriel? Para 4 dias na semana, tu ter uma população o dobro, diferente do verão que tu reparte, né? É 3 meses de verão, então a população cresce, mas tu tem, troca, né? Vem um, fica 15 dias, vem outro. Agora, pontualmente, aquilo ali pro balonismo. Então, Victor, é 2 vezes a população, um pouco mais, né? Num espaço de 1.500 metros por 600 metros. Então, você imagina 2 cidades de Torres num espaço pequeno, tá? E isso, as pessoas se sujeitam a isso pelo encanto que o balonismo é, pela paixão que ele desperta, pelo todo colorido que ele traz, não só de cores, mas a alegria na vida das pessoas. A gente pôde ver, com a mudança de perfil que a gente fez no balonismo, famílias que disseram para nós lá, olha, parabéns por escolher fazer assim. Eu, depois de X anos, eu vim aqui. Parabéns pelo formato. Tá calor? Tem poucos lugares para sentar? Tem muita gente? Tem. Mas tá lindo, tá maravilhoso. Eu precisava disso. E a gente tem que fazer uma retrospectiva, né, Vitor? Há 1 ano atrás a gente estava chorando, né? A gente estava lamentando, arregaçando as mangas e ajudando as pessoas que estavam numa situação
pior do que a nossa. Mas aquele momento do balonismo que não aconteceu, tem que ficar um aprendizado. Que as pessoas têm que se unir, têm que utilizar as ferramentas que têm para colocar à disposição da comunidade. A gente tem que pensar coletivamente, a gente tem que pensar mais no outro. E o turismo ele tem esse papel. O turismo ele traz o dinheiro de fora para dentro da cidade, mas ele traz também o olhar diferente para a cidade. E aí nós temos que estar com a mente aberta para fazer cada vez diferente do que a gente vem fazendo, todos os anos vir melhorando, trazendo coisas novas. Não dá para a gente ficar sentado porque meu pai fazia assim no comércio dele, no negócio dele, eu estou fazendo igual porque sempre deu certo. A gente tem que ter o novo para trazer o novo. Então a gente está trabalhando uma mudança de perfil lenta, gradativa e constante no turismo de Torres. E o balonismo é um primeiro ato neste sentido, né? A gente, obviamente, que trabalhou o verão todo e trabalhou com ações pontuais e estratégicas, né? Mas a gente focou muito na questão do balonismo ser uma virada de chave. E aí o pessoal chegou para mim assim, agora uma semana de folga. Eu disse, não, segunda-feira todo mundo lá. Eu me lembro, segunda de manhã eu falei contigo, tu já tava lá. Exato. Todos nós da secretaria estávamos na secretaria, cada posto, o pessoal do Parque da Guarita no Parque da Guarita, o pessoal do CAT no CAT. Então todo mundo estava no posto, ninguém teve folga. E na terça-feira, quando eles chegaram, eu tinha tirado todas as paredes da secretaria e disse, ó, a partir de agora a gente vai trabalhar todo mundo integrado, inclusive eu, para a gente dar essa mudança, dar essa cara e todos pensarmos, para que não dependa só do secretário, não dependa só de um diretor, só de um administrativo, todos possam estar integrados nas soluções e pertencentes, né? Este é um ponto que para nós faz a diferença, a gente trabalhar neste formato no dia a dia, nosso entendimento traz mais resultados. Concordo contigo, Gabriel. Eu passei por essa mudança em 2001, quando trabalhava numa empresa privada, no grupo RBS, e o Pedro Parente assumiu a empresa. A primeira coisa que ele tirou tudo que era parede, a gente ficou tudo integrado, nós, marketing, planejamento, eventos, comercial, administrativo, financeiro, as salas dos diretores, tudo atrás da gente, mas tudo com vidro, tudo se enxergando. E é legal, porque a gente pode dividir as ideias, né, Gabriel? Daqui a pouco um louco lá tem um... por que a gente não faz um balão verde? Pô, cara, é legal, não pensei isso. Agora você já tá com uma sala fechada, o cara fala alguma coisa nessa linha. Isso aí tu traz essa tua experiência do privado também, né? Exato, Vitor. Eu entendo que não existe equipe, né? Eu brinco quando a pessoa pensa que é uma mente brilhante, às vezes é uma mera testa oleosa, né? Então, Bom esse ditado, a hein? gente tem que focar em trazer os saberes, em movimentar e aproximar as pessoas, dar espaço para as pessoas colocarem o seu olhar. O turismo, para ele ser bom para o turista, ele tem que ser bom para a cidade. Se eu não ouvir a minha comunidade, se eu não estiver atento nas demandas dela, eu não consigo atender o turista. Obviamente que o meu papel como secretário é tirar o Vitor, morador de Torres, da zona de conforto em que ele possa estar. E aí eu te digo o seguinte, hoje a gente tem pouca gente na zona de conforto em Torres. Torres é uma cidade de constante transformação, é uma cidade que tem crescendo e amadurecendo a cada dia. Isso é muito bom. Mas eu, como secretário de turismo, meu papel é te provocar e te movimentar. É fazer com que tu ande, tu não pare, em que teu podcast, por exemplo, cada vez receba mais pessoas, cada vez tenha mais espaço para falar de empreendedorismo, para cada vez mostrar mais que Torres é uma cidade vibrante, é uma cidade que promove cultura, promove esporte, promove desenvolvimento social, promove transformação. Porque por natureza ela é linda. Eu digo, se o homem não atrapalhar, ela já encanta. Mas a gente tem que as pessoas pensar nas pessoas. Esse é um ponto assim que é indiscutível. Ele é um ponto basilar para o nosso governo. É cuidar da nossa gente. Então a gente tem este papel e o nosso prefeito Delcy, todos os dias, ele nos cobra isso. Ele todos os dias ele reforça a nossa necessidade de cuidar das pessoas, de atender as demandas, de atender as pessoas. Ontem, por exemplo, eu atendi 18 pessoas no secretário. 18? 18 pessoas. né? Vai botar ali a cada meia hora de uma pessoa. Então, a gente teve reuniões de planejamento, verão, ações que vêm pela frente. Então, e estamos meio acampados, né, para dar mudança. Assim, a gente não pode esperar ter as condições perfeitas para fazer, a gente tem que fazer acontecer com o que a gente tem. E essa é uma cultura que eu estou tentando implementar e a equipe abraçou de um jeito espetacular.
é muito bacana de ver essa evolução, essa transformação. O balonismo, ele aconteceu por quê? Porque a Secretaria da Fazenda abraçou e fez os processos, porque a PGM abraçou e fez os processos, porque a Secretaria de Obras, Secretaria de Ação Social, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação, quem esteve lá viu os balões decorativos que a Secretaria de Educação fez com as crianças na escola. E o balonismo é delas, é para elas. E quando elas fazem isso e pertencem ao evento, o evento ganha um brilho que eu, secretário, não consigo dar. Eu não tenho esse poder. Mas a magia que a criança traz, esse envolvimento que tem por trás desse evento, ele torna ele único. Aí tem cidades próximas e cidades distantes tentando fazer um balonismo. Mas eles não têm o que Torres tem, que é a nossa gente. E aí, essa parte que tu tá falando, realmente, a gente tá. Acho que até Cidreira vai promover, ou já promoveu, não me Cidreira vai lembro. promover, Vai Caxias do promover, Sul né? vai promover, Bento já tem, Bento já tem, Vacaria. Vacaria, São Miguel das Missões. Exato. Tem mais 2 cidades pedindo fazer, eu digo, é salutar que eles façam. Ótimo. É muito bacana Ótimo. que isso aconteça, esse movimento. E que a gente sirva até de benchmark pros caras, né, cara? Exato, exato. A gente recebeu 2 delegações, uma do Mato Grosso do Sul e uma de Goiás, que vieram entender o que era o balonismo e saíram daqui bem felizes e elogiando o que viram, né? Isso não pelo secretário, mas por um evento que se consolida a cada ano, que já tem 35 anos, né? E que mostra que Torres tem um potencial absurdo de desenvolvimento e transformação. Independente de ser um novo governo, Gabriel, como é que foi pra ti fazer o verão e saber que tem um balonismo ali, cara? Porque. E outra, tem detalhes importantes que todos têm que entender. Há um orçamento que é feito no ano anterior, que foi feito pela gestão anterior, independente de quem ganhou, quem não ganhou. Mas tu pega aquelas verbas que tem ali, enfim. Como é que foi estar fazendo o verão acontecer? Porque 1º de janeiro já estava bombando a nossa cidade, e ao mesmo tempo planejar o balonismo. Então, o balonismo ele começou de fato mesmo em 21 de janeiro com a aprovação final do orçamento. Ó, é isso mesmo que a gente tem. A partir dali a gente já começou as definições, porque antes disso, já desde dezembro, a gente já estava trabalhando ideias, né? Entendendo o perfil e tudo mais. E principalmente a gente pôde mapear e entender o que cada secretaria iria executar Ajustar. e pensar o seguinte: eu não posso fazer sombra para a secretaria. A Secretaria de Cultura e Esporte fez um trabalho muito bacana no verão. Olha o que foi o nosso campeonato praiano, olha os shows dos nossos artistas locais, eles deram um palco para muita gente que estava fora do Aquele circuito. projeto de inclusão, de esporte, foi Então, sensacional. o jogo da inclusão foi algo magnífico, louvável e que tem que ser repetido, né? Então, esse pessoal trabalhou muito no verão. E aí eu disse, olha, a gente pode trabalhar agora o estratégico e focar lá no balonismo, porque a partir do balonismo a gente vai ter que fazer um trabalho diferente do que era feito. Porque o que nos fez, nos trouxe até aqui, mas se a gente quer chegar lá, a gente precisa fazer algo mais. E não é desfazer o que foi feito, não é dizer que foi ruim, não, de forma alguma. Aquilo foi a nossa base para a gente poder ir além. Para a gente ir além, a gente precisa pensar diferente, fazer diferente. E é o que a gente tem tentado fazer, Vitor. Então, assim, o verão foi bem atribulado porque a gente tem uma mega população. A gente tem dificuldades que ainda não se pensou banheiros fixos na cidade, por exemplo. Então, todos os dias ali eu era acordado às 5 da manhã com situações dos banheiros. E à 1 da manhã o caminhão fazia a última limpeza do último banheiro. E eu exigia, eu quero fotos todos os dias de todas as limpezas, eu quero a localização, porque é uma das formas que a gente tem para fiscalizar e ver se o serviço estava sendo feito, entendeu? E mesmo assim a gente sabe que foi insuficiente. Mesmo com toda essa ação, foi insuficiente, porque a gente teve uma superpopulação. Graças a Deus, nosso verão foi O tempo ajudou pra espetacular. caramba também. O tempo ajudou, foi um verão mais longo, porque o carnaval foi mais tarde também. E isso foi muito bacana, né? E obviamente também que a gente quer melhorias na cidade, a gente quer coisas diferentes. E é muito salutar ver os empreendimentos surgindo, ver a movimentação acontecendo. E esse verão a gente pôde ver bastante disso, né? A gente pôde ver coisas na cidade sendo feitas e se pensando e dizendo, olha, eu quero levar o inverno também, eu quero estar no verão que vem, eu quero fazer as coisas acontecerem, né? Gabriel, secretário, e a visão do Gabriel, secretário, e a visão do Gabriel, que era o telespectador, aquela pessoa que ia só para se divertir no balonismo, para ir no show,
Ah, uma fila, é isso, aquilo, banheiro, vai, acontece, o tempo não estava legal, arquibancada lotada. Como é que é esses dois Gabriéis, digamos assim? Então, acho que para mim, Vitor, assim, eu sempre procurei ajudar na medida do possível, independente de quem estivesse no governo. Como eu disse, o balonismo não é de uma gestão, né? O balonismo, por exemplo, é da comunidade. Eu sempre me estive à disposição, a empresa em que eu trabalhei muitos anos, as empresas, né? Todas tinham balões, então eu sempre estive envolvido com o balonismo. Mas, Participante, né? mas esse ano especificamente, a minha participação foi resolvendo bronquinhas, pepinos e situações para que a gente tivesse lá no final uma população satisfeita com o evento. E eu acredito que, em maioria, foi positivo. Obviamente que a gente sabe que tem muito por melhorar. Quem está internamente no processo sabe que tem muitos pontos a serem melhorados. Mas para o público geral foi muito positivo. Então, respondendo bem objetivamente a tua pergunta, é completamente diferente. Mesmo estando envolvido, mesmo sabendo de tudo isso. Nos outros eu pude curtir mais, a minha galeria de fotos estava muito maior. As minhas horas de sono, embora eu acordava sempre às 5 da manhã para acompanhar e fazer a caçada aos balões, eu sempre gostei disso, eu envolvia a família, envolvia os amigos, eu sempre recebia as pessoas da minha casa que vinham visitar, e conhecer o balonismo, estar nos bastidores do balonismo. Esse ano, eu fui ver meus filhos do sábado para o domingo. Então, essa parte ninguém sabe. Eu fui vê-los assim, quando eu passei em casa. Tu é meu filho. Eu passei em casa, meio-dia, meu pequeno de 7 anos, o Lucas, me abraçou e disse: Pai, eu tava com muita saudade de tua. Cara, ali marcou e eu pensei: opa, opa, bateu e ali doeu, viu? Doeu, porque eu estava deixando a minha família de lado no balonismo e eles sempre estiveram comigo. O Lucas desde bebê. O Davi também, que tem 10 anos, mas minha esposa, uma guerreira do meu lado sempre, então meus pais, meus sogros, eles sempre estiveram envolvidos de alguma maneira comigo. E esse ano eu estive distante deles. Eles vieram assistir, eles estiveram inclusive no balonismo e mal me viram. Só disseram: oi pai, tudo bem? Eu tô aqui, tô no brinquedo. Ok, filho. Eu vou ali ver o balão, pai. Ok. Sabe? E sempre rodando e atacando uma frente ou outra ali, né? E por falta de equipe. A gente precisaria ter no mínimo triplo de pessoas para fazer um evento bem mais tranquilo. E também, assim. Decisões que tu tem que tomar também, né, Gabriel? Exato. E tem situações, por exemplo, em que eu gosto de acompanhar o processo. Eu sou uma pessoa que eu delego, mas não delargo. Eu delego para ti a atividade, mas eu acompanho, eu te dou o suporte para que tu possa executar ela 100%. Porque se eu te der este suporte, eu tenho entendimento que tu tem como fazer o melhor. Se eu não te der esse suporte, eu não posso te cobrar o melhor. Exatamente, exatamente depois, porque aí depois, como o pessoal diz, não, mas eu pedi pra Beth fazer, cara, e a responsabilidade é dela. Não, não, tu é o gestor dela, velho. Exato. Tu estás acompanhando. Queria agradecer aqui também o Molinari 188 tá aqui junto conosco. O Edmar Souza 25, muito obrigado pela audiência. Nós estamos conversando aqui com o secretário de Turismo de Torres, o Gabriel de Mello. Meu velho, para frente, o que que a gente tem aí de projetos? Agora, passou o balonismo, tira o pé do acelerador. Não, falaste muito bem. Somos uma cidade que temos que viver o turismo todos os 12 meses, não somente lá no verão, não somente o balonismo, não somente ali uma feira do livro junto com a cultura, enfim. O que que nós temos aí de programações? O que que tu pensas para esse ano ainda? É um primeiro ano, a gente está falando a recém 103 vezes 4, 12, 120 dias de gestão. Para o próximo ano também você já vai ter o domínio do processo do orçamento. Como é que está agora esse trabalho teu, Gabriel? Então, Vitor, a gente está trabalhando muito forte em ações bem estratégicas. A gente já fez isso em janeiro, fevereiro e março, por exemplo, trazendo digital influencers da Argentina, da Colômbia, buscando novos mercados. Estive com o prefeito e secretário da Fazenda também em Portugal, na BTL lá, que é a Bolsa do Turismo de Lisboa, que é o maior evento de promoção de agências de turismo e também do público geral, porque chega 2 dias eles abrem público geral, divulgando torres, mas principalmente rodadas de negócio. Então, a gente está trabalhando aí, conversando com um resort que tem interesse em vir para Torres, a gente está buscando investimentos,
mas a gente também está ressignificando os nossos eventos, tá? Esse é outro ponto muito forte que a gente tem aí. A gente quer voltar com o Guarita Eco Festival. Legal, Tá? legal. A gente quer reviver este evento, que é um evento bacana, que ele promove o nosso Parque da Guarita, ele faz uma celebração à cultura de beira de praia e principalmente, né, ele também dá palco para o nosso artista, ele também mostra as atividades ecológicas que são feitas, inclusive o nome do evento é Eco Festival, ou seja, ele é um festival ecológico, né? ele tem uma proposta diferente, a gente sabe que ele já foi muito bem executado, e nosso desafio é manter dali para cima, né, não baixar, mas obviamente que dando um tempero diferente. É o que eu sempre digo todos os dias para a equipe, tá? A gente tem que fazer o feijão com arroz bem feito, botar o temperinho, depois a gente vai acrescentando a saladinha, a batatinha, a proteína, a gente vai melhorando agregando, e né? transformando no banquete. Então a gente está com este perfil assim, tá? Também queremos fazer qualificações para o trade. A gente sabe que é importante, a gente tem que trabalhar isso muito próximo, a gente tem que também ouvir o nosso trade, entender os anseios dos hotéis, dos restaurantes. Eu sei que tem datas em que eles não façam nada neste momento, porque a gente não tem mais como receber bem. E tem outras que têm a sazonalidade. Então, a gente trabalhar para tentar um equilíbrio maior, botar mais gente na baixa temporada. Estamos trabalhando parceria de roteiros também com outras cidades. Estamos recebendo agora, a partir do dia 19, a reabertura do voo da Gol Porto Alegre e Buenos Aires. E isso parece algo simples, mas na verdade ele aproxima os nossos irmãos, né? E a gente já vai receber aqui em Torres, no dia 19, um grupo de 11 operadoras de turismo da Argentina que vem para cá para conhecer os nossos atrativos. Vão passar uma tarde conosco, tecnicamente entendendo e vendo o que eles podem vender. O que eles têm, tá? E se eu vender o pacote da Guarita, qual é o restaurante que recebe depois? Se eu vender o pacote da Passeio nos Moles, quem eu visito depois? O que eu faço, entendeu? Roteiro, né? Roteiro. E nós estamos focando em trabalhar isso muito forte e também potencializar o nosso turismo rural. Qualificar ele e potencializar, abrindo frentes. Na Europa, por exemplo, eu ouvi assim, tá, vocês são de origem portuguesa, italiana e germânica. Mas esses eu vou de trem, eu vou de carro, eu vou de avião aqui. Para eu ir até o Brasil, que experiência diferente eu vivo? E aí é onde entram nossas belezas naturais. Aí é onde entram os nossos diferenciais. Aí é onde entra o nosso povo acolhedor, a nossa cultura. Gente, você não tem ideia o quanto a nossa cultura é rica. Em Portugal, nas rádios de Portugal, toca música brasileira, música eletrônica e o fado. Às vezes, não, é a língua que tu confundiu. Não, não, artistas brasileiros. Tocando artistas brasileiros. Ouvi música Meu gauchesca em irmão mora lá Portugal. em Albufeira. Ah, bacana aí. Mora lá em Albufeira lá. Já Então, faz 6 anos, né, amor, que o Richard mora lá. E, cara, é absurdo, né, cara? É lindo aquilo. E Albufeira é tipo Torres, assim, tem 40 mil habitantes, uma cidade litorânea. Ele trabalha numa rede de hotéis lá agora. e qual é o nosso objetivo, né? É trazer esta cultura, trazer essa nossa identidade e apresentar e entregar isso para o turista. Quando ele vir aqui, hoje nós temos as 7 igrejas mais antigas do litoral dentro do território de Torres. Já trabalhando já na montagem de um roteiro para o turismo religioso. Isso é uma novidade que não tem. Às vezes, mas o turismo religioso, se a gente pensar o perfil de turista que a gente recebe na baixa temporada, ele é 40 a mais. Já ia comentar isso. E 40 a mais, muitas vezes, tem mais tempo e um olhar diferenciado para o turismo religioso. Mas a gente também tem que pensar naquele público 40 a menos, que é um agito, que é uma bagunça. E aí eu recebo com tristeza essa semana a notícia do fechamento de 2 bares que tinham palco para os nossos artistas. Isso é muito ruim. Eu quero aqui deixar o apelo para quem tem bar, restaurante, contrate o nosso artista local. Mostre a nossa cultura. Valorize este profissional, porque ele daqui um pouco vai trazer o upsell para você, que vende um prato, que vende uma bebida, que vende um serviço ou um produto. Os nossos hotéis poderiam ter os nossos artistas ali recebendo os visitantes, tendo um momento. Eu morei 2 anos em São Paulo, Vitor, e morei no flat na Alameda Lorena. E de segunda a segunda tinha uma atividade numa boate no subsolo. Não atrapalhava ninguém. Não era barulho alto, mas tinha até escola de samba. Eles mapearam quais eram os dias que tinham mais visitantes de fora do Brasil naquele flat
e eles tinham esse serviço lá pro pessoal. Até agora no balonismo, cara, não sei se já em outras oportunidades, mas foram mais de 50 artistas locais, né? Mais de 50 artistas locais, isso considerando bandas, grupos de dança, todos os segmentos, né? E é o que eu sempre converso muito com a Mini Lages, a nossa diretora de cultura, né? E com o secretário Blando também. A nossa cultura não é feita só de músicos. A nossa cultura ela não é uma monocultura. Ela é muito rica. Agora está se trabalhando aí um projeto com a palha do Butiá. E o Butiá é algo da nossa região, é algo novo. Já tem atividades em Morrinhos do Sul, e aí a gente pode integrar mares e montanhas lá com a fibra da banana. Então a gente pode trabalhar aquilo que é o nosso produto da nossa região e trabalhar a regionalização. Isso é fundamental. A gente tem que pensar regional. Eu tenho sim que vender o Aqualocos. O Aqualocos ele também é um atrativo para Torres. Porque eu tenho a rede hoteleira que talvez Xangri-Lá não tenha, que talvez Arroio do Sal não tenha. E a pessoa pode optar por se hospedar aqui e também aproveitar o que acontece lá. E é isso que a gente quer no turismo, é fomentar. Por isso as parcerias com outras cidades. Estamos conversando e alinhando com Canela. Queremos buscar Gramado também, para que quando o visitante venha, faça uma perna no litoral, passe por aqui, passe por Capão, vá a Osório, suba pela Borússia, quem sabe, e vá por Rolante, para Gramado, Canela. Sabe que eu escuto bastante, Gabriel, que a gente estava falando sobre os bares que infelizmente fecharam depois de 2, 3 anos, até deu uma repercussão nesse final de semana, mas também conversando aqui com a primeira pauta que eu tive durante o dia, durante a manhã, o nosso convidado falando, tinha muita gente que diz, na minha época a gente sempre fez assim, a gente sempre vai fazer assim. Antes eu queria agradecer aqui o Edu Melo Silva Júnior, está aqui junto conosco. Thiago.digi também está aqui, muito obrigado pela audiência. A gente precisa quebrar alguns paradigmas aqui da nossa cidade, né, Gabriel? A gente precisa entender que, cara, o que eu fazia há 10 minutos atrás já é diferente de 10 minutos depois, né? Não, eu sempre fiz assim, vou continuar fazendo assim, o meu pai sempre foi assim porque era o dono de tal coisas. Eu acho que isso aí também é um processo de conceito que a gente tem que mudar no nosso município, né? Como é que tu enxergas isso na participação do poder público? Então, Vitor, a lei de Gabriela ela tem que ser sepultada, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer exatamente. assim. Década de 70, Eu né, sempre música? fiz assim, né? Isso nos trouxe até aqui. Mas é como eu disse, a gente quer chegar lá. Se a gente quer chegar lá, a gente tem que fazer diferente. Ou a gente vai ficar estagnado. E aí eu acho que o prefeito Delcy foi muito feliz em querer fazer mais com menos, querer fazer melhor e cuidar da nossa gente. Esse é um mantra que ele nos repete todos os dias, não só a mim, mas a todos os secretários, a todos os diretores, a todos os servidores. E ele, principalmente, é um exemplo disso, né? Em um caso clássico, a gente estava fazendo as questões das obras para o balonismo ali, e deu uma chuva 2 semanas antes e aquele valo, aquele riacho ao lado encheu. E estava cheio de água a pé. E não tinha uma máquina para tirar. Daí ele brincou assim, eu vou apresentar para vocês uma máquina. E se deitou por cima de uma manilha ali, começou a tirar aquilo. Aquilo motivou a equipe. Aquilo movimentou e aquilo ele mostrou que dá para fazer com o que a gente tem. Se eu não tenho a máquina, eu tenho a mão. Mas eu tenho que ter a vontade de fazer diferente. E esse espírito que a gente tem que passar como administração, e aí entra o nosso papel, mostrar que dá para fazer diferente. O que a gente tem e precisa muito da comunidade é entender que precisa mudar. Nós precisamos mudar. E não quer dizer que a gente não honre o que já foi feito, que a gente não respeite e não bata palma para o que já foi feito, mas a gente precisa fazer mais. Como cidade, como comunidade e cada um de nós pessoalmente. O balonismo de 2025 foi muito bom. Eu ouvi de algumas pessoas que foi o melhor, que foi o maior, mas ele já foi. Agora nós temos que pensar 2026. Ele tem que ser ainda melhor que esse. Se não for em tudo, em aspectos que não foram tão bons. E isso, Vitor, é o nosso desafio, é trazer isso para a nossa comunidade. Porque aqui no Guarita amanhã, o teu podcast de amanhã seja espetacularmente melhor que o de hoje. E o de depois da manhã ainda melhor. E esse é o desafio que uma gestão tem. E aí, Vitor, isso só vai acontecer se cada um que nos ouve, se cada um fizer a sua parte, seja no seu negócio, seja na sua vida pessoal. Porque é muito fácil eu reclamar que a cidade não recolhe galhos, por exemplo. Mas eu vou lá e podo as minhas árvores e jogo todas elas para fora. E detalhe, eu não jogo na frente da minha casa, eu jogo na frente da casa de algum vizinho. Não distante o suficiente que me canse para levar, mas não perto o suficiente que pareça que fui eu. Então, isso é muito ruim. Nós, como seres humanos, precisamos dar o nosso melhor.
E entender que não existe almoço grátis, não existe nada pago, nada feito por outro. A gente não colhe o que não plantou, então a gente tem que plantar sementes novas. Essa é a chave. Plantar sementes novas, fazer o que não foi feito ainda, sabe? E entender que o meu trabalho é importante, mas o teu também. E o nosso somado com os dos demais vai fazer a diferença. Essa é a chave, né? Perfeito, Gabriel. Quinta-feira é uma bronquite que nós temos contra o Nacional, hein, cara? Então, Puta a merda. semana para os colorados não tá muito boa, né? Caraca, velho. Mas olha, eu não dou muita bola pra aqueles loucos lá, aqueles identificados que a gente tem, aqueles baldaços da vida, que são tudo pirado, né, velho? Ah, pelo amor de Deus, cara. Pô, aí querem derrubar o Roger, querem fazer um monte de frescura. Não, não, calma aí, gente. Calma. Tem um jogo contra o Nacional. Brasileirão dá pra recuperar. Foram 3 derrotas, claro que doeu as derrotas, principalmente. Eu até brinco, eu tenho o Grêmio como rival, mas eu odeio o Corinthians. Entendeu? O Corinthians eu não quero perder nunca. E o Grêmio tem rivalidade, é diferente no nosso estado. Agora, tomar aqueles 4 do Corinthians, depois daquela forma que foi contra o Botafogo, agora com o time reserva. Mas calma, calma, calma que a gente vai chegar lá. Precisamos de alguns reforços ainda. Mas o nosso Inter, quinta-feira, se Deus quiser, a gente vai vir com um bom resultado de lá. E teus filhos estavam jogando futsal agora no domingo, né? Que tu acompanhando. Eles gostam de futebol, né? Gostam demais, né? Acho que como praticamente todos os meninos da geração deles, da minha e da tua também, né? Sonham ser jogadores de futebol em algum momento, né? E eu incentivo, obviamente, né? Mas sempre digo pra eles, ok, mas estuda. Porque se tu conseguir realizar teu sonho, tu vai precisar do 10 e estudo. 7 anos, é isso? 10 e 7 anos. 10 e 7, os 10 e dois. 7 anos. E eles gostam e se puxam, sabe? Eles fazem a parte deles, digamos assim, né? E é muito engraçado, né, Vitor? Porque eu tenho um costume meu, pessoal. Eu foco naquilo que eu controlo. E eu tento trazer isso pra eles. Eu digo, olha só, o professor te pediu o quê? Pra te pegar a bola, vai pra um lado e faz isso. Faz isso. Ah, mas daí eu toco e o colega não devolve. Mas Teu tu papel fez a tua agora. parte. Porque tu não sabe por trás da estratégia que o comandante tem, né? Então, isso a gente transfere pra nossa realidade também. Às vezes a gente quer fazer muito mais, mas a gente tem que dar o passe nesse momento. A gente tem que dar o passo. A gente tem que fazer algo. A gente sabe onde quer chegar. A gente sabe o que precisa se fazer, mas é um passo de cada vez, né? E o que eu sempre digo, né? O futebol é uma paixão, o balonismo é uma paixão, Torres é uma paixão, ela é apaixonante. Todo mundo sabe o que fazer no turismo. Se eu sair aqui na rua e perguntar para as pessoas que estão passando ali o que deve ser feito no turismo, todo mundo vai dizer o que fazer. Mas eu digo assim, tá, e o que tu pode fazer? E aí eu deixo aqui a provocação, o que cada um que está vendo pode fazer pelo turismo? Não pela Secretaria de Turismo, mas pela ação de turismo, pela nossa cidade. Se a gente fizer essa pergunta para si todos os dias e fazer acontecer, nós vamos ter a melhor cidade do Brasil, turisticamente falando, e principalmente a cidade mais bem desenvolvida, turisticamente falando. Perfeito, queria agradecer aqui a Marcas do Tempo, também está aqui junto conosco. Bresolim Luana também, a Luana Bresolim está aqui junto conosco. Muito obrigado pela audiência. Pessoal da Marcas do Tempo, Vitor, que É. estava lá no balonismo, inclusive. Ah, legal. A Gabriela e o Bacana, seu marido estavam lá, Que show. venderam bastante, comercializaram e abrilhantaram o balonismo, porque eles acreditaram no festival, né? Então é muito bacana ver quando os nossos empreendedores estão lá, eles estão acreditando e mostrando que Torres tem. E a Marcas do Tempo é um caso, né? Que há muitos anos vem fazendo a diferença na área da enologia aqui em Torres. Show, né? Bacana, obrigado pela audiência. A vida mandou mais aqui, deixa eu ver. Ah, tá aqui, ó. O secretário Gabriel inspira confiança e trabalho sério. Fará uma ótima gestão. Pessoal lá da Marcas do Tempo, né? Tu estava comentando aqui conosco. Muito obrigado pela audiência. E realmente, assim, eu tenho um respeito muito bom, muito grande pelo trabalho do Gabriel, quando eu fiz na abertura do programa. E continuo tendo, porque eu sei que é um cara sério que está no lugar certo aqui, gente. Acho que a gente tem que cada vez mais entender as pessoas que estão trabalhando com o poder público, que não é um cargo fácil de a gente entender, mas a gente sabe que tem pessoas técnicas nesse processo e o Gabriel, para mim, é um deles. Meu velho, muito obrigado mesmo pelo teu bate-papo aqui. Sei que tu tem já os compromissos agora. Queria agradecer a tua presença aqui, a tua equipe, né? Um abraço pro Chiquinho, que foi um cara também que quando a Record TV aí também quebrou o galho para nós, ele correndo, fazendo, acontecendo. Queria agradecer a tua presença aqui, por gentileza, as tuas considerações finais. Obrigado, Vitor. Eu quero agradecer a audiência, obviamente, mas eu preciso fazer um reconhecimento e agradecimento.
a todos os servidores públicos, tanto do município, da Prefeitura Municipal, quanto da Câmara de Vereadores. Pela primeira vez, os dois poderes, o Legislativo e o Executivo, estavam juntos, em uma mesma direção lá, e isso foi muito bacana, a gente poder ver todos os servidores da Câmara atuando nos 4 dias de balonismo, curtindo o movimento e fazendo o movimento. Segunda de manhã, no outro dia, tu tava lá, né? Tava lá. Lá na Câmara dos Vereadores. Na tarde, na verdade. Na tarde, Na com toda a tarde eu equipe. passei com toda a equipe lá pra gente Perfeito. agradecer o apoio. Porque a gente tem que fazer o reconhecimento. Quero agradecer os empreendedores de Torres que acreditaram no balonismo, estando no balonismo ou atendendo bem. A nossa cidade, ela é um exemplo e ela hoje está entre as 3 primeiras em desenvolvimento turístico no estado. Eu me sinto muito honrado por estar à frente desse processo, mas eu só aceitei o convite e aceito o desafio porque eu sei que estas pessoas do município e dos empreendedores fazem a diferença no dia a dia, então não tem como não agradecer eles. Obviamente também, né, Vitor, a minha família, que teve que aturar a minha ausência, não sei se eles ficaram felizes ou tristes, mas tiveram que aturar a minha ausência, né, e principalmente os momentos em que eu estava tenso, irritado por as coisas não saírem como eu imaginei, mas saíram como tinham que sair. Então, agradecer o espaço que vocês dão, agradecer o trabalho importante que vocês fazem de mostrar o que é feito na cidade, fazer uma abordagem ética, profissional e principalmente, né, sempre com um olhar zeloso. Porque eu posso ser ético, posso ser profissional, mas detonar algo. Mas vocês sempre são zelosos e cuidadosos e fomentam. Isso faz a diferença, Vitor. Isso faz a diferença e nos dá gosto. E eu sempre vou achar um horário na agenda para estar com vocês pelo trabalho que vocês fazem. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Gabriel de Mello, então, nosso secretário de turismo aqui do nosso município de Torres, nesse bate-papo aqui, nesse nosso retorno, né, depois de quase 30 dias aí fora, mas aí estamos com nossa estrutura nova, nosso estúdio novo, começando hoje novamente com o nosso Guarita Podcast, vamos seguir em frente aí com esse nosso trabalho, agradecer a minha esposa, que é a pessoa mais importante da minha vida, não tem como não agradecer, tá segurando a bronca aí junto com os 2 filhos, o pai lá enlouquecido, numa outra cidade, enfim, é absurdo quanto a família é importante mesmo nesse processo, mas eu não tenho outra coisa a não agradecer a minha esposa de coração falhadinho, mas está agradecendo ainda, né, amor? E se Deus quiser, a gente vai continuar nesses nossos 27, 30 anos, 40 anos de casado, porque tu é muito importante na minha vida. Queria agradecer então aos nossos parceiros comerciais, a Ux Torres, que está aqui junto conosco, a R. Dimmer Construtora, a Oral Day, a Facas Monterrey, a RMS e também Telecom, no caso, RMS Telecom, e a CISAT, né, que é a associação, esses nossos parceiros que fazem acontecer o nosso Guarita Podcast. Muito obrigado a todos, obrigado ao Gabriel por estar aqui junto conosco nesse nosso Guarita Podcast dessa terça-feira, 13 de maio. Fiquem todos com Deus e até amanhã com mais uma pauta com os diretores da Uniaselv aqui conosco. Muito obrigado a todos e até amanhã.